O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Estamos no capítulo 3 agora do Evangelho de São Marcos, os versículos 13 a 19. Depois que Jesus ele começa ali o seu ministério da pregação, do anúncio do reino de Deus, chamando as pessoas à conversão, Jesus sobe o monte para rezar. E ali, depois que ele desce, ele vai escolher aqueles que iriam substituí-lo, que iriam representá-lo quando ele voltasse para a casa do Pai. Então, ele agora reúne os 12 apóstolos, aqueles que seriam enviados para pregar, para anunciar a boa nova de salvação. Eles que deveriam ir para todos os cantos do mundo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho e batizar. Eles foram chamados a isso. Eles precisavam levar as pessoas a compreender que Jesus é Deus, que a verdadeira religião se basearia tendo Jesus como centro. A verdadeira igreja seria a Igreja Católica, e assim por diante. Só que aqui nós vamos vendo a lista, dos apóstolos, e sempre aqui no final, eu sempre me deparo com essa questão de Judas, quando diz que ele foi aquele que depois o traiu. E aí, por que Judas ele acaba traindo Jesus? Porque se percebe-se que não houve assim uma conversão. Judas estava com Jesus, mas ele tinha a maneira dele de pensar e de ver o mundo. Por exemplo, quando fala de Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, quando Jesus os chama, Jesus diz: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Houve uma mudança, Pescador de peixe para pescador de homens. A mesma coisa, Mateus, quando ele estava lá sentado na coletoria de impostos, roubando dos outros, uma parte para mim, outra parte para o império. E ali, quando Jesus o chama, ele deixa a coletoria de impostos para ser apóstolo. Mas e Judas? Quem era, na verdade, Judas? Judas, ele pertencia a uma seita chamada dos Zelotas, ou Zelotes, E o que é que essa seita ela tinha como base,
como ensinamento para eles. Eles acreditavam que viria um Messias que seria político. Esse Messias, ele viria para quê? Para estabelecer um reino, o reino de Israel terreno, um reino aqui, ainda mais que os judeus estavam ali sob o jugo dos romanos, né? De uma certa forma, eles eram escravos dos romanos, do imperador César. Então, eles acreditavam que esse Messias ele viria, né, com um grande poder político, e quando ele chegasse, ele ia destruir tudo, e os judeus agora iriam viver felizes para sempre nesse mundo com esse tal líder político. E ele viu em Jesus essa pessoa. E aí Jesus escolhe, ele começa a seguir ali, vai ouvindo Jesus e tudo, mas o coração de Judas continuava com aquela intenção. Ele estava esperando que Jesus revolucionasse. Era um revolucionário, Jesus. Ele veio para revolucionar tudo. Só que no decorrer do tempo, Jesus não viu. Judas não viu isso. O meu reino não é desse mundo. Jesus falava. Jesus falava de um tal reino dos céus. Não era um reino terreno. Ele era do paz e amor. Paz e amor. Em nenhum momento se viu ali Jesus brigando com alguém. Ele chamava a atenção. Ali no templo de Jerusalém, Jesus pegou o chicote e mandou o povo embora. Mas não que Jesus tivesse ali para destruir, né? Como se estivesse assim, aquela classe que deveria ser destruída, a classe dos ricos, porque só os pobres, é como se veio só para os pobres. Lembremos que lá na casa de Lázaro, após a ressurreição de Lázaro, né? Aí uma das irmãs de Lázaro estava lá, aí pegou o perfume de nardo, foi lá, começou a ungir os pés de Jesus. Aí Judas, né, olhou assim, se ela pegasse esse dinheiro que ela gastou e desse para os pobres. Aí Jesus olhou e disse: pobres sempre tereis pobres, mas a mim não tereis sempre. Ele queria dinheiro, a solução é o dinheiro. E aí, essa divisão, né? É claro, Jesus chamou a atenção dos ricos que não dividiam, os ricos que eram ambiciosos. Lembremos daquele homem lá que, depois de ele ter feito toda a colheita dele, aí ele sentou e disse assim: agora sim, eu já posso usar da minha vida, agora que eu tenho tudo pronto, está tudo aqui, eu vou ficar numa boa. Ele disse: seu imbecil, hoje mesmo tu irás prestar conta de todos os seus atos. Mas quando Jesus ele fala da questão dos pobres, aos pobres em espírito, aqueles que não têm Deus no coração, porque tem rico que é pobre porque não tem Deus, e tem pobre que é rico porque tem Deus, embora materialmente ele não seja. É claro que Deus não quer a miséria, e é por isso que quem tem deve dividir com quem não tem.
né? Ninguém é tão pobre que não possa dividir e não possa ajudar uma outra pessoa que esteja precisando. E isso é justo, é justiça isso. Mas quando se divide a vida em classes, só uma classe é que vai se salvar, já começa a entrar num grande erro. Olha quantos santos ricos na história da igreja, rainhas que se tornaram santas, e tantos outros. Aí, quando Judas passa a não olhar mais Jesus como Deus, mas como um homem, aí o que é que ele faz? Bem, se ele não resolve, eu vou tentar resolver com as minhas próprias forças. Esse é o cuidado que nós, sacerdotes, precisamos ter diante da missão que Deus nos deu. A nossa missão é de salvar almas. A nossa missão é de levar as pessoas a compreenderem que Jesus é Deus e que a nossa vida, ela jamais terá sentido se Jesus não for o centro. Jesus precisa ser o centro, Ele precisa ser o centro. É preciso indicar Jesus. É preciso dizer que nós precisamos acumular tesouros, não é nesse mundo, mas no céu. Que nós temos que nós caminhamos para um lugar que é melhor do que esse. Que um dia nós iremos prestar contas dos atos que nós praticarmos, os bons e os ruins. Que nós não podemos nos utilizar de situações maldosas para tentar resolver problemas e depois daí tirar um bem. Não, isso jamais. Os católicos são da paz. Porque Jesus é da paz. Quando nós, sacerdotes, começamos a achar que Deus está demorando muito para resolver os problemas, que a situação está difícil e Ele não resolve, aí nós começamos a olhar para Jesus como um líder político, como Judas o tinha. E quando se olha para Jesus como um líder político, aí já não são mais as leis divinas que prevalecem, mas pode ser a lei da revolução. Precisamos criar um grupo, conscientizar o povo, e nós precisamos mudar tudo isso. E aí Deus é tirado do centro. Aí a Eucaristia, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser tida como um momento de reunião para se discutir como se deve fazer para mudar o mundo. E aí já se passa a achar que a Eucaristia, que a missa é um momento fraterno de partilha de pão e não do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí os dogmas já não têm o valor devido, os sacramentos também não têm valor. Os mandamentos, só quando eles são usados apenas para que a minha maneira de pensar esteja de acordo, não a maneira de Deus. Então eu manipulo os mandamentos para mim. E aí o homem vai ficando vazio.
o homem perde o desejo de eternidade. Ele acha que é aqui, é nesse mundo que eu fui criado e é aqui que eu preciso resolver as coisas o mais rápido possível. Aí o desejo, repito, de eternidade acaba. Para eles, acabam não achando mais que pecado, não existe mais pecado. Porque quando você fica falando de pecado, você impede de resolver, né? De agir, porque precisamos agir. Então, esse negócio de amar o irmão, amar o próximo, não, vamos amar somente aqueles que pensam como nós. Mas aqueles que pensam o contrário, a gente não tem que amar, não, eles têm que morrer, têm que destruir. Aí esquecemos que Jesus disse que é para nós amarmos a todos e fazermos o bem a todos. E principalmente, Jesus ainda traz uma novidade, fazer o bem a quem nos faz o mal. E aqui está o grande diferencial, né? E aí, quando Jesus é tirado do centro e ele não é visto como Deus, como ele deve ser visto como Deus, então agora Deus é Deus, não é a pessoa de Jesus. Então, todas as religiões, elas nos levam a Deus, não importa a religião que é sua, o Deus é um só. E isso, Deus é um só. Deus é um só. Mas o dogma da Santíssima Trindade diz que é em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o Filho que se revela, e é o Filho que nos aponta. Então, se eu digo Deus, 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 mas eu não coloco o Filho de Deus, eu não coloco Jesus, então, realmente, tudo nos leva. O que importa é que nós nos unamos numa fraternidade todos juntos para mudar esse mundo, porque esse mundo, Deus veio para nos dar um mundo novo, e o mundo novo não se refere à eternidade. Esse mundo é um lugar, sim, onde nós vamos aprender a ser filhos de Deus, a amar como Deus amou, a tê-lo como Senhor, ajudar o outro, sim, disseminar da nossa vida o pecado e nos preparar para o reino dos céus, para lá. Se eu retiro essas coisas, eu, como sacerdote e seguidor de Jesus, porque ele me chamou há 23 anos, eu vou me tornar um líder político, como Judas se tornou. Judas foi um líder político. Fala-se até que a tentativa de ele chegar lá e pegar vender, né? Que acabou vendendo Jesus Cristo. Era uma tentativa de ver se Jesus reagia, né? Os soldados vindo, pegando Jesus, e poderia reagir. Agora, aquele líder político, né? Existem alguns teólogos por aí que falam que a intenção foi essa. Mas ele foi, beijou Jesus, Judas, com um beijo tu me traz, e ele vê Jesus sendo levado, nenhuma reação, quietinho. E aí ele se depara, né, com o remorso de ter entregue, ter matado, de ter entregue Jesus, aí ele acaba se matando. E ficou reconhecido como o traidor. Hoje eu rezando, eu dizia assim, Jesus, me ajuda a não te trair. Porque eu poderei trair Jesus. Eu poderei trair Jesus ensinando vocês errado. Dizendo para vocês que o reino é aqui. Eu trairei Jesus dizendo para vocês que não existe pecado, que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma traição. Então, se todas as religiões levam a Deus, para que então o envio dos apóstolos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E como Paulo diz, tragam todos a obediência de Deus.
Aí Paulo começa a perceber que não era só os judeus, mas ele percebeu que os gentios abriam o coração para Deus, então ele se torna apóstolo dos gentios, e ele leva Jesus para eles, e quantos que foram batizados, aqueles gentios que tinham seus próprios deuses, ele não chegou lá em Atenas dizendo, estava lá o Areópago com aquele monte de deuses, e ele disse, não, fiquem tranquilos todo mundo, fiquem em paz, que tudo leva a Deus. Ele pega o Deus desconhecido, aquele altar que não tinha ninguém, ele diz, é a esse Deus que eu quero falar para vocês. E aí ele começa a anunciar e mostrar quem era Jesus. Aí na hora que Jesus falou na hora que ele falou da ressurreição, os caras, deixa para lá, não acreditavam na ressurreição, e deixaram Paulo de lado. Só poucas pessoas se converteram naquele dia. Mas Paulo não chegou lá dizendo que todas as religiões levam. Vivemos, irmãos, tempos difíceis e confusos. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, se apoiem na sã doutrina. A doutrina da igreja. Comecemos ali pelo catecismo que está resumido todo a nossa fé, nos símbolos dos apóstolos, na moral cristã, na oração, está tudo ali. Porque se hoje não dá mais, meu Deus do céu, que tristeza, não dá mais para se apoiar mais. Eu estou falando aqui e e vocês estão se perguntando, será que ele está sendo fiel a Deus mesmo? Porque de repente eu posso aqui falar alguma coisa que não tem nada a ver com o que a igreja ensinou. De repente eu posso estou aqui e estou incitando vocês a se tornarem revolucionários. Que difícil. Antigamente não era assim. Quando um sacerdote subia no púlpito, os fiéis sabiam, eles vêm falar de Deus. Hoje não. Se fala de tudo menos de Deus. Se fala que vocês têm que fazer exercício físico, faça uma boa dieta. Se fala de políticos indicando esse ou aquele. É assim. Que mundo terrível que nós estamos. Satanás realmente, ele está bravo. Ele está sabendo que pouco tempo resta para ele, por isso, aí, vai do púlpito, eu causo divisão. Vocês aí começam, aí os Facebooks e Instagrams começam a pipocar. Não é bem assim, não é bem assim, pau e briga para dar divisão, tudo. Que mundo terrível. Em quem acreditar na sã doutrina, em Jesus Cristo, meus irmãos, estudem, meditem a sã doutrina, estudem a sã doutrina, porque está difícil saber quem é, Judas ou Pedro. Quem é hoje? E isso só se resolve, meus irmãos, com vida de oração, com oração. Como eu tenho dito para vocês aqui, rezem pela igreja, rezem por nós sacerdotes, rezem pelos bispos, rezem.
para que nós não sejamos revolucionários, mas que nós sejamos padres. Que nós apontemos para vocês o céu. E aqui eu termino lembrando mais uma vez do cura Darcy, né? Vocês já sabem do que eu vou dizer, mas é bom sempre relembrar. Quando ele vai para Ars, não sabia a direção. Chega lá numa bifurcação, uma estrada leva para uma cidade, outra estrada leva para outra, não tinha placa nenhuma indicando para onde aonde é Ars. Foi para lá que me indicaram, o bispo me indicou para lá. Aí encontra aquele menino e ele diz: meu filho, me aponte Ars, que eu te apontarei o céu. E aí tem aquela imagem, né? O menino assim, e ele apontando assim o céu, na imagem, né? Que tem. Diz que é lá na entrada da cidade de Ars, eu nunca fui. E dizem que com o decorrer do tempo, aquele rapazinho que se tornou homem depois, se tornou santo. Porque o cura Darcy não foi um Judas, ele foi Pedro. Porque o cura Darcy apontou Jesus, apontou Deus, mostrou para eles que a única coisa que pode preencher a nossa alma é Deus. Deus é tudo. Quem tem Deus tem tudo. Não é tudo material, não. É Deus mesmo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Que Deus me dê a graça de ser fiel. Que Deus dê a graça aos meus irmãos sacerdotes a serem fiéis. E que nós apontemos Deus, Jesus Cristo, apontemos o céu. Porque para isso nós fomos ordenados para apontar o céu. Perdoar os pecados, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagrar, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado por vós, para abençoar e para mostrar que o verdadeiro líder, que todos os líderes devem se apoiar, é no verdadeiro líder, o líder de todos os líderes, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.